Em 2022, o país alcançou um novo patamar tecnológico, com a chegada do 5G. Brasília foi a primeira cidade a receber o sinal, que representa uma verdadeira revolução na maneira como usamos a internet. Os impactos são sentidos aos poucos, na medida em que a tecnologia se espalha pelo país. E por falar em mudanças envolvendo a internet, foram elas que chacoalharam uma das mais populares e importantes redes sociais do mundo, o Twitter. Depois de um impasse na compra, Elon Musk se tornou o dono do Twitter no final de outubro por 44 bilhões de dólares e com um plano de demissões que cortou a equipe pela metade. Logo depois que foi a vez da Meta, a dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, a dispensar mais de 11 mil funcionários. O aviso chegou, pasmem, por e-mail. Em 2022 foi um ano em que o homem provou que pode ir muito além, como encontrar a estrela mais distante já vista por astrônomos, captada pelo Hubble da NASA, quase 13 bilhões de anos-luz da Terra. Para testar uma estratégia que poderia tirar algum corpo celeste potencialmente perigoso de rota de colisão com o planeta, a NASA lançou uma sonda que conseguiu desviar a trajetória de um asteroide. Um fato inédito que entrou para a história como o primeiro plano capaz de proteger a Terra de uma colisão espacial de possíveis ameaças futuras que possam colocar em xeque um planeta de 8 bilhões de habitantes. Rio de Janeiro testemunhou tragédias provocadas por fortes temporais. A cada chuva vem à tona o medo de novos deslizamentos, enchentes e perdas. Neste ano, Petrópolis enfrentou a maior catástrofe da história. 233 pessoas morreram. O streamer brasileiro Casimiro Miguel bateu o recorde mundial de público transmitido a partida entre Croácia e Brasil no YouTube. 6,9 milhões de espectadores simultâneos acompanharam a eliminação da seleção canarinho. O recorde anterior também era de Casimiro. 4,8 bilhões de espectadores simultâneos assistiram ao jogo entre Brasil e Suíça, também pela Copa do Catar. Defender a esposa de uma piada custou ao ator Will Smith uma dura punição à academia: o banimento do Oscar por 10 anos. Em Minas Gerais, a pedra de um cânion atingiu em cheias embarcações do Lago de Furnas, em Capitólio. 10 pessoas que estavam em uma das lanchas não sobreviveram ao desastre. Justiça anulava o maior júri da história. Por 2 votos a 1, o Tribunal do Rio Grande do Sul cancelou o julgamento que condenou os 4 réus da Boate Kiss. Eles deixaram a prisão para aguardar o andamento do processo em liberdade. Uma operação realizada este ano na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, deixou 26 mortos. Uma ação que vai ser lembrada como a segunda mais letal da história do Estado, atrás apenas da Operação do Jacarezinho no ano passado, quando 28 pessoas morreram. A polícia afirma que a intenção era impedir o deslocamento de um comboio de traficantes da maior facção criminosa do Rio, que pretendia chegar a uma outra comunidade. A equipe policial foi descoberta e uma troca de tiros mais uma vez aterrorizou a rotina dos moradores. Em outra operação, desta vez no complexo das favelas do Alemão, mais de 18 vítimas. A ação era para combater o roubo de veículos de carga e a bancos. O serviço de inteligência também investigava uma possível invasão de pelo menos 100 traficantes do complexo das comunidades vizinhas. O ganhador da Mega Sena, Jonas Alves Dias, foi assassinado no interior de São Paulo. Ele foi raptado e abandonado às margens de uma rodovia com sinais de espancamento. 2022 foi um ano em que a violência contra a mulher chegou a um ponto que parecia inimaginável: o estupro de uma mãe durante o parto. A cena chocante foi gravada pela equipe de enfermagem de um hospital da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que desconfiou do comportamento de Giovanni Quintela Bezerra durante as cesarianas, um ataque brutal a 2 escolas no Espírito Santo. As postagens de um adolescente na internet deixavam claro o sentimento de revolta. Foram 2 anos de planejamento. O atirador, filho de um policial militar, fez disparos aleatórios atingindo professores e alunos. 4 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. A morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. O rigor da vítima no controle das finanças da família teria desagradado também a pastora. Para o Ministério Público, ela não só planejou, como convenceu filhos e netos a participar do assassinato, simulando um latrocínio. Flor de Lis foi condenada a mais de 50 anos de prisão. Há quem tenha escapado da morte por muito pouco, graças à falha de uma arma. O alvo, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O atirador, um brasileiro que planejou o ataque com a namorada. Após ser presa pela polícia moral do Irã, a curda iraniana Mahsa Amini morreu em decorrência de agressões físicas no dia 16 de setembro. Ela foi detida sob a alegação de que violara o Código de Vestimenta Feminina, desrespeitando o uso do véu islâmico. A morte da jovem de 22 anos levou a uma onda de manifestações pela liberdade das mulheres no país contra o rigor do regime islâmico, que resultou na morte de mais de 300 pessoas. No dia 3 de dezembro, o governo do Irã anunciou a extinção da polícia moral e se comprometeu a reavaliar a obrigatoriedade do véu pelas mulheres. E o que dizer das investidas do chamado Novo Cangaço? Ações violentas em cidades pequenas no Paraná, Minas Gerais e no Espírito Santo. Um outro crime de contornos parecidos, mas ocorrido há 30 anos, voltou ao noticiário em 2022, com o falecimento de um dos assassinos, o caso Daniela Pérez, o que também parecia ser um roubo seguido de morte. Provou-se um crime planejado e executado pelo ator Guilherme de Pádua e sua então mulher Paula Tomás em 1992.
Guilherme morreu este ano de infarto. No Brasil, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o número de brasileiros que convivem com a fome chegou a 33 milhões. Este ano, um menino de 11 anos chegou a ligar para a polícia pedindo comida e contando que a família estava apenas sobrevivendo à base de água e fubá. Em 2022, a tentativa de manter sob controle uma antiga vilã, a inflação. Foram meses de avanços e recuos do IPCA, o medidor oficial. Outro índice importante da economia, a taxa Selic, não saiu da casa dos 2 dígitos. O mundo voltou a bater recordes de infecções por Covid-19 por variante Omicron em 2022. A explosão de casos no Brasil deu início a uma correria por testes que se tornaram escassos. O desafogo veio com o autoteste e a vacinação das crianças. Em outra frente de batalha, o avanço da varíola dos macacos, declarado uma emergência global pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A doença trouxe o medo de uma pandemia, parecida a que tirou a população das ruas, fechou comércios e atrasou em 2 anos o censo demográfico do país. A morte de Jô Soares significou a despedida de um dos artistas mais completos de todos os tempos, criador de inúmeros personagens, pioneiro no formato que ficou conhecido como talk show. O humorista tinha a genialidade de quem não conseguia ser um só. O legado não poderia ser outro, a alegria. O luto, a mais silenciada pelo vazio deixado pelo fim de uma era. A morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos, encerrou o reinado mais longo da história do Reino Unido. Foram 7 décadas no trono mais poderoso do mundo. Nos Estados Unidos, a residência do ex-presidente americano Donald Trump foi vasculhada. Em um dos cômodos da mansão estavam escondidas caixas com arquivos do governo classificados como ultra-secretos. O material tinha sido levado até lá clandestinamente, quando Trump deixou a Casa Branca. A Casa Branca confirmou a morte do sucessor Osama Bin Laden na liderança do grupo terrorista Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri foi executado em Cabul, capitão do Afeganistão. Ele foi um dos responsáveis pelo planejamento dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Depois de ignorar pelos mundiais, a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro. O avanço dos tanques abafou o choro de uma população em desespero, reduzida a esconderijos. Vladimir Putin, então presidente da Rússia, tomou para si regiões separatistas na tentativa de mudar o mapa do mundo. Os ucranianos resistiram, mas também passaram a engrossar as longas filas de refugiados à procura de um novo lar. Especialistas avaliavam que o conflito seria resolvido rapidamente, mas se arrasta por mais de 10 meses. Entre os reflexos para o mundo estão uma crise de abastecimento de gás na Europa, muito utilizado para o aquecimento de residências, indústrias e comércio no inverno, e de combustíveis, cujos preços refletiram até mesmo no Brasil. Por menos de 2 pontos percentuais de diferença, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi escolhido para voltar a presidir o Brasil depois de 12 anos para um terceiro mandato inédito. A vitória de Lula veio 4 meses depois da Colômbia eleger pela primeira vez um presidente de esquerda, o economista Gustavo Petro. Em outro país vizinho, o Peru, o presidente acabou preso após tentar dissolver o Congresso para evitar o impeachment. Pedro Castilho foi acusado de insurreição. Uma Copa marcada pela despedida de Cristiano Ronaldo, que aos 37 anos não deverá estar em 2026. Mas nenhuma despedida será tão lembrada quanto a de Lionel Messi. Ele avisou que essa seria sua última vez na competição e pôde, enfim, realizar um sonho de menino, o sonho de poder dizer, eu sou campeão do mundo. Já aqui no Brasil, a maior torcida do país termina o ano com emoção e alegria em dose dupla. O Flamengo ouviu o mesmo grito 2 vezes em apenas 10 dias. Primeiro na Copa do Brasil, com a sofrida disputa de pênaltis contra o Corinthians, depois com mais tranquilidade em Guayaquil, no Equador, na grande decisão da Copa Conmebol Libertadores. E se o Flamengo mandou na Conmebol Libertadores, ninguém foi melhor do que o Palmeiras no Brasileirão. Campanha de campeão, ou melhor, Endeca campeão. Hegemonia também é a palavra para a relação do Real Madrid com a UEFA Champions League. O gigante espanhol ganhou sua 14ª taça do torneio. E para você que ficou até o final do vídeo, peço que você se inscreva e lhe informo que sempre estarei postando vídeo uma vez por semana. Bom final de ano para todos.